há dúvida que, em meio a tantos planos, nós desejamos verdadeiramente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos a vontade de Deus na nossa vida. E é por isso que eu queria ler Romanos 12, versículo 1 e versículo 2. Eu sei que hoje é festa, muitos de vocês deixaram suas Bíblias em casa, né? Não tem problema não é pecado não, tá bom. Romanos 12, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Mais uma vez? Pai, essa é a sua palavra. O que nós desejamos é que essa palavra, ela cause transformações e mudança dentro de nós. Nós queremos que a nossa vida seja uma vida diferente, ó Pai. Nós queremos acertar, errar menos. Queremos glorificar o Teu nome, ó Pai. Queremos planejar conforme a Tua vontade, conforme o Teu coração. E sabemos que só há felicidade, alegria, plenitude, prazer somente no Senhor, ó Pai. Então hoje, ó Pai, faça que os nossos olhos, a nossa mente se concentre naquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Para que o ano de 2024 nós possamos experimentar ainda mais da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o nosso Pai. Amém? Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo em Romanos, capítulo 12. Portanto, irmão, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As misericórdias de Deus, o Evangelho que é revelado em Cristo Jesus, na sua vida, morte e ressurreição, aquele sacrifício tão rico e grandioso, uma demonstração explícita e concreta do amor de Deus, deveria provocar algo em nós, não é mesmo? O Evangelho, que é essa verdade soberana, absoluta, deveria nos marcar, nos inspirar de tal maneira a que nos levasse a oferecer o nosso corpo como um sacrifício a Deus, como um sacrifício santo e agradável, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu sei que quando nós vamos começar o nosso ano, nós colocamos e fazemos uma lista de metas e tarefas e coisas que nós devemos fazer para que o próximo ano seja diferente do anterior ou que seja potencializado, né, para que a gente possa ter o melhor proveito possível. Como eu disse agora há pouco, nós colocamos a dieta como das listas, não é isso? Uma dieta mais saudável, vou parar de beber refrigerante, não é isso? Ou então vou tomar refrigerante só nas datas festivas, eu vou entrar na academia. Não, vou começar a correr, eu vou fazer exercício lá em casa, calistenia, né? Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha mente, eu vou entrar na terapia. Não é isso? A gente faz isso, eu vou entrar na terapia, eu vou dar um jeito na minha vida psicológica, eu preciso disso. A gente começa a fazer várias listas, esse ano eu vou me abrir a novos relacionamentos, eu vou conhecer mais pessoas, eu vou visitar uma nova cidade, eu vou fazer turismo. A gente começa a colocar, eu vou tentar uma promoção, vou estudar para um concurso. A gente tem muitas coisas para planejar e eu não acho errado isso, né? A gente fazer as nossas listas daquilo que a gente quer na nossa vida, né? E o início de ano a gente sempre está muito empolgado, muito animado, mas normalmente a gente termina o ano muito frustrado, não é isso? A gente termina o ano muito frustrado porque essas coisas que nós vamos fazer agora no início do ano, nós fizemos no ano passado, na virada do ano passado, e muitas dessas coisas que a gente planejou, que a gente colocou como objetivo, que a gente colocou como meta, não aconteceram, e a gente ficou extremamente frustrado. Mas existe algo muito mais importante na sua vida,
muito mais significativo na sua vida que você deveria dar maior atenção. Meu irmão, se verdadeiramente, se de fato, você foi encontrado pelo Evangelho, se o Evangelho, que é a mensagem sobre Cristo Jesus, realmente encontrou o seu coração, há algo que você pode fazer, há uma resposta que você pode dar a Deus. E a resposta é oferecer o seu corpo, a sua vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que este é o culto racional de vocês. Existe um culto que pode ser prestado ao nosso Deus em resposta de gratidão ao Evangelho, às misericórdias de Deus. Há um culto que é feito fora do templo, há um culto que é feito fora do domingo de manhã. Olha só, não estou dizendo que o domingo de manhã não importa, importa muito. E é central na vida cristã. No entanto, existe um culto que não termina quando nós dizemos amém aqui. Qual é o culto? É o culto racional, é o culto cristão, é o culto de uma vida rendida a Jesus Cristo, nosso Senhor. É um culto que é um serviço, é um sacrifício vivo oferecido diariamente, em todo o tempo, a esse Deus em resposta ao Evangelho. Nós percebemos que esse culto só é possível por causa do cumprimento das profecias, principalmente as profecias que estão escritas em Jeremias e Ezequiel, as profecias de que na nova aliança Deus imprimiria a lei dele em nós, na nossa mente Ele imprimiria a sua lei, no coração Ele também escreveria, nos daria um novo espírito, uma nova disposição para não somente obedecer à lei, mas para responder a Deus adequadamente. Ou seja, tentar agradar a Deus sem ser nascido de novo é uma coisa muito difícil e eu poderia dizer que inclusive é impossível. Se você quer agradar a Deus, se você quer se alegrar em Deus, responder a Deus, você precisa responder a Deus em fé. Você precisa responder a Deus em uma fé que é grata por aquilo que Cristo fez naquela cruz, ao sacrifício de Jesus. Nós precisamos, então, com uma consciência transformada, com uma consciência regenerada, um coração novo, agradar a Deus, servir a Deus, cultuar a Deus. Mas cultuar a Deus não somente em atos religiosos, como nós fazemos normalmente aqui, mas com uma vida completamente rendida a Deus. Você vai precisar entender que o culto cristão é integral. Deus é adorado na igreja, Deus é adorado no seu trabalho, Deus é adorado na sua família, Deus é adorado na criação dos seus filhos, Deus é adorado como você se relaciona com o seu próximo, Deus é adorado como você se comporta nas redes sociais, Deus é adorado de diversas maneiras. E que nós precisamos compreender o significado profundo do que é ser um sacrifício vivo, que é diariamente, constantemente uma oferta entregue no altar de Deus. O culto cristão é mais do que o templo. O culto cristão é mais do que a reunião dominical. O culto cristão é uma vida completamente rendida a Deus. Mas uma vida que é rendida a Deus como resposta à misericórdia de Deus, ao Evangelho revelado em Cristo Jesus. Você precisa ter um motivo para agradecer. E o motivo para agradecer não é simplesmente que você foi promovido esse ano no seu trabalho. Esse é um motivo de gratidão, obviamente, ou que seu filho nasceu, ou você está com saúde, mas a motivação principal de todo cristão é saber que nós fomos salvos pela graça de Deus. De que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, encontrou pecadores como nós. Ele nos agraciou com o dom da vida, com o presente que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que nós temos um novo coração, uma mente transformada, o Espírito de Deus habitando em nós. Somente o Espírito pode nos levar a um culto cristocêntrico. Este é o culto racional de vocês. Racional não por ser racionalista,
racional por ser espiritual, lógico, concreto, por fazer sentido com as Escrituras, com a palavra de Deus. Perceba bem que um chamado cristão é um chamado a ser esse sacrifício, essa oferta no altar de Deus. Perceba bem que o versículo 2 vai dizer que o seguinte: não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, existe um passo de gratidão, de certa maneira passivo, de que eu me ofereço a Deus, mas sei que Ele fez tudo por mim, e tudo que eu faço, na verdade, são ações de gratidão, são atos de um coração grato, de alguém que entendeu que não se pode pagar por mais nada, o sacrifício é suficiente, a salvação é tudo que recebemos. No entanto, também o cristão é chamado a viver em oposição aos pensamentos ou aos padrões desse mundo ou deste século. Existe algo nesse mundo que é contrário à vontade de Deus. Nós estamos falando da vontade boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai colocar o contraste com essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele vai chamar de mundo, este século. Esse mundo, este século, os padrões, os valores, aquilo que é riqueza, aquilo que é ganho para esse mundo, é completamente o contrário daquilo que é agradável e perfeito e bom, segundo o padrão de Deus. Existe um padrão no mundo, e existe algo neste mundo que está tentando conquistar o seu coração, a sua imaginação, a sua força de trabalho, a sua alegria. Existe algo nesse mundo que vai nos seduzindo para um ambiente, para um lugar, para uma determinada disposição, a qual você começa a servir um outro Senhor, um outro Deus que não é o Deus bíblico, não é Jesus Cristo. Muitos de nós, inclusive, essa noite, talvez estejamos nesse dilema. A quem eu obedeço? Aonde eu encontro felicidade? Quem me dará prazer e descanso? Não é isso? Muitos de nós, ao escrevermos sobre as nossas listas de realizações e desejos, a gente está dividido, porque muitos de nós estamos convencidos de que a alegria, paz, satisfação, seguranças podem ser encontrados em coisas que o mundo pode nos oferecer. Talvez um trabalho melhor, uma conta bancária mais cheia, talvez uma pessoa possa me dar uma felicidade e suprir em mim uma carência, talvez um filho possa me fazer sentir orgulho Não é isso? A gente começa a projetar em pessoas e coisas e status, coisas a gente começa a projetar nessas pessoas e coisas felicidades. A gente começa a elevar essas coisas e pessoas num nível que só Deus pode preencher no nosso coração. Você percebe isso? De como que não é errado fazer metas como não é errado você fazer lá os seus planejamentos, mas quando você só alcança felicidade, quando você só alcança alegria, quando você só encontra paz ao realizar isso, e no não realizar o seu mundo acaba, o seu chão ele simplesmente abre diante de você. Se você vive assim, se você está com essa expectativa no ano de 2024, eu queria te dar esse choque de realidade e dizer para você que só Jesus, somente Jesus, somente no Evangelho, somente nas misericórdias de Deus, você pode encontrar felicidade, paz, segurança. Somente. Somente nessa mensagem do Evangelho você pode encontrar um sentido para viver. Sem isso, vai ser difícil alguma coisa aí fora te sustentar por muito tempo. Até pode provocar em você prazeres, euforia, mas nada duradouro, nada eterno. Nós fomos criados para a eternidade, para desejar coisas concretas e grandes como Deus.
Enquanto você não se satisfazer nele, não encontrar propósito nele, não edificar a sua vida nele, você andará por esse mundo cambaleando, em zigue-zague, perdido, como se estivesse em um labirinto, e nunca você chega lá, nunca você chega no topo, nunca você chega na alegria, nunca você é satisfeito. Mesmo conquistando todas essas metas que nós fazemos ano após ano. Vocês percebem bem, gente? A gente percebe um contraste entre ser transformado na mente e ser conformado a esse mundo. Se você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você precisa ser transformado na sua mente e não ser conformado. Quantos de nós vivemos segundo os padrões deste século? Quantos de nós somos afetados, buscamos a aprovação e a adequação deste século, desse mundo, os valores, a cultura? De certa maneira, não dá para ignorar que o Evangelho é contracultural. De que o nosso valor, aquilo que é valoroso para nós, aquilo que é precioso para nós, não está nos padrões desse século. Está em Deus e no seu Evangelho. Deus quer que a gente seja um sacrifício vivo. Não apenas ofereça sacrifícios, como os antigos faziam, oferecendo holocaustos, oferecendo um animal lá no templo. A gente trocou os animais pelas ofertas, não é isso? Pelas campanhas. A gente trocou isso pelas barganhas. Eu vou na igreja às 7 sextas-feiras, todo domingo eu vou jejuar aqui certinho e vou oferecer a Deus o meu sacrifício. Está aqui o meu dízimo, está aqui a minha oferta, está aqui a minha... E a gente vai dando nome para outros holocaustos, para outros animais, não é isso? Mas o sacrifício que Deus quer não é esse que dura 1 hora, 3 horas, 2 horas no domingo, que é contado por 7 semanas. O sacrifício que Deus quer é um sacrifício constante, permanente, contínuo, uma vida transformada e rendida a Jesus Cristo. Esse é o sacrifício que Deus quer. É o sacrifício de uma vida que é completamente entregue. Você se considera isso? Você teria coragem de olhar para si mesmo e dizer, como quando nós estamos cantando, aqui estou, o sacrifício. Aqui estou, me rendendo aos seus pés, entregando o meu coração, a minha mente, as minhas obras, o meu trabalho, a minha família, os meus títulos, tudo está diante de Ti, Senhor. Tudo é para Ti, é para a Sua glória, é um gesto de adoração, de agradecimento por causa do Evangelho. Será que nós fazemos isso? Então, está aí uma boa meta para a gente poder cravar nessa noite, de você poder colocar isso como um objetivo da sua vida, de que eu vou viver todos os dias para a glória do meu Senhor Jesus. Mesmo naqueles dias que eu fraquejar, que eu não for do jeito que eu planejei no início do ano, eu não vou desistir de levar uma vida, de colocar a minha vida no altar de Deus, diante de Deus. Um sacrifício vivo. Deus não quer mais sacrifício de animais. Deus não quer mais algo que nós podemos construir. Deus, na verdade, deseja um coração contrito e quebrantado, uma mente transformada, uma vida completamente entregue a Ele. Se existe esse século, e quando a gente fala desse mundo, né? Existe um mundo em oposição ao mundo de Deus. Existe um mundo, existe um século que está em oposição ao de Deus. Nós deveríamos pensar então, qual é o mundo que Deus quer? Qual é o mundo que Deus está construindo? Qual é o mundo que Deus está formando? Se Deus não está nos salvando, não está nos resgatando, não está nos transformando para o novo mundo, para o novo reino, para uma nova realidade, para um novo lugar, para um novo ambiente. Já não somos mais os mesmos, porque agora está sendo preparado um novo lugar para nós. Nós estamos aguardando, meus irmãos, eu sei que vocês têm muitos planos para o próximo ano, mas existe um futuro eterno reservado para cada um daqueles que foram rendidos a Jesus Cristo. Novos céus e nova terra, nova Jerusalém celestial.
Um reino completo, concreto, visível, palpável para nós. Tudo que você possa fazer e conquistar nessa vida é passageiro. Eu também quero um carro novo. Eu também quero fazer as minhas viagens. Eu sei disso. Tem muito tempo que eu não vou na praia. Eu queria levar o meu filho na praia. Eu também quero uma roupa melhor, mobiliar minha casa. Quem sabe trocar a minha casa, eu quero essas coisas também. E todas elas são lícitas. Não há problema nisso, em desejar isso. Não há problema você colocar isso. Como tem um texto que eu escrevi, está lá no nosso site, né? Nós precisamos desejar realmente coisas nessa terra, como fruto do nosso trabalho. Mas é bom a gente estar ciente de que todas essas coisas passarão, se transformarão em pó. Não tem como, entendeu? Nós precisamos, como diz o próprio Jesus, guardar o nosso tesouro em um lugar onde o ladrão, a traça não tocam. Nós precisamos acumular riquezas no reino de Deus. Então, eu sei que a gente fica dividido entre esse momento presente, entre as coisas do próximo ano e as coisas da próxima vida. Não é isso? Mas nós podemos concentrar ou centralizar o nosso coração no Evangelho e viver essa vida como Deus quer. Obviamente, nós viveremos grandes alegrias, nós conquistaremos muitas coisas, mas a sua vida não se resume a isso. Existem coisas maiores e duradouras adiante, em Jesus Cristo, no reino de Deus. São essas coisas que deveriam estar no topo da sua lista, no topo. No primeiro lugar, o reino de Deus como esse alvo que está sempre acima de qualquer realização nesse mundo. Não pense que eu não quero que você planeje, que você desenvolva, que você entre numa faculdade, ou que você busque... Não estou falando nada disso, eu só estou dizendo para que você regule a bússola que é o seu coração em direção ao reino de Deus, aquilo que é realmente digno de todo esforço, de toda energia, de todo sacrifício. Tenha certeza de que algo bom da parte de Deus, algo agradável da parte de Deus, algo perfeito da parte de Deus, te esperam, te aguarda. É isso que nós queremos, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que a gente não deseja é viver sem propósito, sem sentido. Viver uma vida onde eu consigo realizar todas as coisas, mas nenhuma dessas coisas faz parte da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o vazio, é a sede que nenhuma água do mundo consegue matar. Mas quando você está com o seu coração concentrado em Deus, quando Deus é o alvo da sua vida, você tenha uma certeza de que mesmo aquelas coisas que o mundo julga como simples, como nada, nós nos alegraremos e experimentaremos felicidade sem fim. Nós faremos canções enquanto as pessoas olharão para nós e falarão, mas essa pessoa só tem motivo para chorar, de onde vem a esperança dela? Nossa esperança está nas misericórdias de Deus, no Evangelho que é revelado em Cristo Jesus. Imagine uma mensagem, essa mensagem foi direcionada a uma igreja, a igreja em Roma, uma igreja feita por judeus e gentios, uma igreja que sofria perseguições por causa da sua fé, uma igreja que sofria perseguições e não tinha toda essa liberdade para fazer culto como nós fazemos aqui. Muitos cultos reclusos, escondidos, tantas perseguições, não sei se você sabe, no tempo do Império Romano, cristãos eram usados como poste para iluminar uma cidade, não sei se você sabia disso. Queimados vivos e que ficavam queimando sobre as ruas. Esse é o público do apóstolo Paulo. Irmãos, mesmo que este mundo não cogite das mesmas coisas de Deus, há uma maneira de experimentar
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para isso, a mente de vocês precisam ser transformada. Vocês precisam pensar na lógica do reino. Olhar para aquilo que está acontecendo nesse mundo, toda dor, todo sofrimento, todo lamento, todo esse mundo desmoronando diante dos olhos de vocês e perceber que existe algo mais, algo além, algo que pessoas desse mundo não conseguem ver. Mas vocês foram salvos, mas vocês receberam novos olhos, nova visão, um novo coração, nova percepção. Nós podemos passar pelos sofrimentos dessa vida com um outro olhar, uma outra mentalidade. Nós podemos ver Deus agindo soberanamente. E no meio desse agir soberanamente, nós nos entregando a Deus e sabendo que esse Deus cuida de todas as coisas para que a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus aconteça na nossa vida. Perceba bem que Paulo usou essas mesmas palavras para poder consolar e edificar uma igreja em meio ao sofrimento. A nossa vida é muito melhor do que a dessa igreja aqui. Imagina essa igreja virando ano e fazendo os planos. Será que ano que vem acaba a perseguição? Será que o imperador vai afrouxar aí para nós? Mas nós estamos fazendo planos muito melhores do que o deles. Mas eles tinham um alvo em comum com o nosso. Eles estavam buscando o mesmo Jesus, o mesmo Senhor e Rei, e confiando a vida deles a esse Jesus. A gente poderia pensar sobre como essa mensagem ela é um refrigério para as nossas almas, de como se realmente, de fato, nesse próximo ano, você buscar renovação, transformação da sua mente, você realmente pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não precisa ficar vivendo conforme os padrões desse mundo. Você não precisa continuar pensando como a massa das pessoas pensam a respeito da vida, a respeito de felicidade, a respeito de família, a respeito de segurança. Você pode pensar de maneira completamente diferente. Uma maneira fundamentada nas coisas do reino, uma mente transformada pelas Escrituras, uma mente transformada pela palavra de Deus, se opondo às coisas desse mundo, se opondo aos padrões desse mundo, buscando uma vida que realmente é uma vida santa, uma vida rendida a Jesus Cristo. São coisas que a gente deveria pensar. O resultado para aqueles que têm as suas mentes transformadas é viver conforme uma realidade nova. Uma nova realidade, é isso que a gente busca. A igreja deveria ser o exemplo ou o sinal nesse mundo de que há uma outra alternativa para viver, há uma alternativa de vida, de que nossos valores, alegrias, paixões, aquilo que é riqueza para nós são outros. O mundo deveria olhar para nós e ver um contraste. Não nós alimentando ainda mais um pensamento e um padrão que é contrário à vontade de Deus, que não é em conformidade com a vontade de Deus. Nós deveríamos ser conhecidos justamente por viver de maneira singular, não igual. Não igual. Não estou falando para você abandonar o seu trabalho. Não estou falando para você deixar de ir, sei lá, na festa da sua empresa ou numa festa de aniversário. Eu estou dizendo que a nossa vida deveria ser um contraste à vida de gente que não foi salva ainda. E se você está me escutando aqui essa noite e ainda não tem certeza da sua salvação, você deveria estar buscando isso aqui essa noite. Salvação, transformação de vida, transformação de mente, um novo coração em Cristo Jesus. Existe uma nova vida em Cristo que pode ser experimentada já, agora. Que nós já podemos tocar, experimentar nessa vida. Agora, a gente poderia pensar em 3 chaves para conhecer essa vontade de Deus. A gente poderia pensar em 3 características de pessoas que realmente estão experimentando a vontade de Deus. A primeira
é apresentar o nosso corpo ao Senhor para experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. A segunda é ter uma vida separada, uma vida santa. E a terceira, uma mente transformada. O que significa apresentar a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo? O que significa isso na prática? Significa ser um culto vivo, um culto ambulante. Um culto ambulante, é isso. Você quer ser um sacrifício vivo a Deus? Seja um culto ambulante. Alguém que... O que você faz? É engraçado você pensar sobre isso, né? O que nós fazemos aqui domingo? A gente canta, a gente lê as Escrituras, a gente ora, a gente expõe a palavra, a gente serve os irmãos uns aos outros, não é isso? Pronto, tá aí, você deveria viver fazendo isso. Fora daqui, você deveria fazer isso. Entoando louvores, escutando a palavra, proclamando a palavra, servindo uns aos outros. Tá aí o seu culto. Você deveria fazer isso mais vezes fora daqui. A gente deveria ser um culto, e essa palavra culto é a mesma palavra para trabalho, mesma palavra para serviço. A palavra trabalho, serviço e culto significam a mesma coisa. A gente acha que culto é só ficar aqui igual mantra, né? Ficar falando umas coisas aqui. Culto é trabalho, culto é serviço, culto é viver, é encarnar. Entendeu? Culto não é só você ficar aqui repetindo. Repete comigo aí, repete. Não. Culto é uma vida pronta. É uma vida em serviço. Servir a Deus literalmente todos os dias da sua vida, na igreja, no trabalho, na família, ser um trabalhador do reino de Deus. O nosso Senhor, não sei se você sabe, Ele não tolera preguiça. Os preguiçosos não cultuam a Deus nem aqui nem lá. Não sei se você sabe disso. Muitos de nós acreditamos que ser cristão, ser evangélico, ser protestante é simplesmente concordar com as ideias protestantes, as ideias evangélicas. Você está enganado. Isso qualquer um pode fazer, um religioso. Inclusive, há muitos que não acreditam em Deus que concordam que o protestantismo de fato é uma boa religião. Não tem a ver só com concordar com as ideias, tem a ver com encarnar isso. Viver isso, é viver, é servir, é trabalhar, é adorar, é cultuar a Deus. Você não pode achar que a sua vida é uma vida de passividade diante do Evangelho. Não, de fato não há nada que nós podemos fazer para merecer o Evangelho. Mas após ser alcançado pelo Evangelho, há muito a que corresponder, há muito a agradecer. E Deus, obviamente, deseja as suas palavras, você pode começar por aí, mas Deus não quer só as suas palavras, Deus quer uma vida, Deus quer transformação completa e total. Deus quer que você viva como um sacrifício vivo, um culto ambulante. Então há muito trabalho para nós, meus irmãos. Há muita coisa a se fazer para Deus, não é para mim, não é aqui. Alguém poderia dizer, mas aqui o serviço acaba, e é verdade. Chega uma hora que não tem mais serviço, porque já foi. Mas nesse mundo há muito trabalho, há muita obra de Deus a ser desenvolvida. Inclusive, se eu não me engano, o C.S. Lewis que dizia, né? Que aquelas pessoas que mais focavam nesse mundo eram as mais improdutivas nesse mundo, mas aquelas que focavam no reino de Deus, no reino vindouro, eram as mais produtivas e frutíferas nesse mundo. Então tá aí. Se o reino é de fato um alvo na nossa vida, nós sairemos daqui, passaremos por aqui, deixando uma marca visível para todas essas pessoas que nos veem. A gente precisa sair dessa zona de preguiça, de passividade, de comodismo, que nesse novo ano nós possamos ser pessoas que estão à disposição daquilo que Deus quiser. Você tem coragem de fazer essa oração hoje? Deus, eu estou aqui. Me usa para aquilo que o Senhor quiser. Não é aquilo que eu quero não, não é a minha meta que eu coloquei aqui não, entendeu?
Nós estamos falando da vontade de Deus. Então não é que eu quero exatamente, não, o que o Senhor quer de mim? Me usa, me leva até lá e me sustenta. Até naquelas coisas que eu acho que eu não sou capaz, que eu não consigo, eu quero ser levado até lá, porque eu sei que o Senhor fará com que a sua boa, agradável e perfeita vontade aconteça na minha vida. O que significa ter uma vida separada? É ser santo. Não vamos trocar as palavras aqui, não. Ter uma vida separada do mundo, desse século, é ser santo. Mas ser santo não é você dizer, eu não assisto televisão, ou eu não bebo bebida alcoólica, ou eu não falo palavrão. Ser santo, meus irmãos, é entender que você faz parte de um novo povo. O povo de Deus. Um povo que não se amolda aos padrões desse mundo, ele não se encaixa naquilo que o mundo oferece como padrão de vida. Nós não nos encaixamos ali. Nós não nos conformamos com esse estilo, essa maneira de pensar, esse ódio, a maldade, ou a relatividade. Não, nós temos o nosso próprio padrão de vida. Nós temos a Deus como referência de santidade para nós. Ser santo como Deus é santo. Ser santo tem a ver com uma disposição, com uma atitude em relação às coisas desse mundo, uma atitude de fidelidade a Deus, de adoração somente a Deus. Não é simplesmente assinar num papel como crente e na realidade viver como se Deus não existisse. Não é isso. Não adianta você vir aqui e eu sou batizado, e eu tomo ceia na igreja, e eu fui no culto, e viver e dizer eu sou santo, eu sou um povo separado, e a sua vida ser um inferno e você ser um diabo. Não pode. É preciso ser como Deus. É preciso desejar ser santo como Deus é santo. Eu espero que nesse novo ano, junto lá, vai jogando para o topo da sua lista lá, ser santo. Ser santo. Eu queria que a gente pensasse sobre santidade e sobre uma vida não santa, lendo Gálatas capítulo 5, rapidamente. Uma lista. Uma breve lista. Gálatas, capítulo 5, mostra como a santidade não é uma coisa subjetiva, mas algo concreto. Eu sei que muitos de nós estão buscando uma vida santa. Uma vez eu era assim também, ficava orando lá e agora eu estou quase transcendendo, né? Em oração, em jejum e tal, e aí eu acabava o jejum, eu voltava a ser o diabo. Aí não dá. Santidade é uma vida, é algo prático, é um culto a Deus. Gálatas 5, a partir do versículo 16, nós vamos ler até o versículo 25, diz assim: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, coloca na sua lista aí, de santidade do próximo ano. Eu não vou ser um imoral. Impureza, eu não vou ser um impuro. Eu não vou ser um libertino, libertinagem. Idolatria, eu não vou ser um idólatra. Feiticeiro, alguém que cultiva inimizades. Olha só, pensa sobre isso. Você quer ser santo? Você não pode ser uma pessoa assim. Um cultivador de rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras. Você está virando o ano, eu sei que muitos de nós daqui a pouco vamos para as festas. Bebedeira?
não é santidade, não é uma vida no Espírito. Inveja, você tem inveja de alguém? Quando você vê uma pessoa se dando bem, quando você vê uma pessoa com uma roupa diferente, você dá aquela coisa aqui? Quando a pessoa fala assim, você viu, a pessoa está indo bem, a igreja do fulano está indo legal, o irmão ali, você fala, mas... Está vendo, gente? Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a elas, declaro a vocês, como estes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gente, desculpa, a mensagem de Ano Novo está meio, meio pesada assim, mas eu preciso dizer que se você deseja um ano melhor do que o reino de Deus, você quer um ano bom, mas não quer o reino de Deus, você está enganado. E você precisa se alertar essa noite. É a hora para você se despertar. Eu quero o reino de Deus. Eu quero herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é isso que nós estamos buscando essa noite. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É isso que eu quero no meu ano. Fiz essa oração, eu olho para mim e vejo tanto pecado, tanta coisa errada, e eu só penso o seguinte, meu Deus, não é possível que eu vou viver mais um ano e com tanto pecado, com tanta coisa mal resolvida na minha vida. Eu quero viver uma vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não estou falando que é para você viver isso, eu estou falando que eu quero isso, eu desejo isso. Faz parte da minha meta, do meu planejamento para esse ano e o resto da minha vida. Eu quero viver uma vida conforme a vontade de Deus. Mas eu olho para a prática, é uma coisa, eu olho para o desejo, é outra. E eu preciso então me dobrar diante de Deus e pedir, Deus, muda, tem alguma coisa aqui em mim errada. Eu quero viver uma vida santa. E é porque existe uma coisa errada dentro de mim, dentro de você, que nós precisamos ter uma mente transformada. Mas o que significa ter uma mente transformada? O que significa renovar a nossa mente? Significa ser um verdadeiro cristão. Alguém que aderiu ao plano divino como uma visão correta da vida. Ser verdadeiro cristão é isso, eu abri mão da minha história para abraçar a história que Deus tem para mim no Evangelho. É a cruz, eu decidi carregar a minha cruz e seguir Jesus. Então, para isso, para ser renovado na mente, é indispensável, olha só, presta atenção nisso, é indispensável. Se você quer ter uma mente renovada, transformada, convertida, é indispensável você saturar a sua mente, o seu coração da palavra de Deus. Não existe transformação sem que haja uma grande doses cavalares de palavra de Deus na sua vida todos os dias. Não estou falando domingo. Todos os dias, você vai ter que pegar isso aqui e falar assim, com roteiro de leitura do ano todo, sem roteiro, com devocional, com lecionário, o que for, eu preciso saturar a minha vida com palavra de Deus todos os dias. Não vou esperar dia 2 de janeiro, eu vou comer isso aqui, porque aqui estão as palavras de vida eterna. Nós precisamos saturar a nossa mente com a palavra de Deus, com a doutrina cristã. Mas como que isso é possível se a gente não lê a Bíblia todos os dias? Se você não lê a Bíblia todos os dias no próximo ano, realmente você não vai saturar a sua mente de palavra de Deus e você provavelmente vai ficar aquém do que um verdadeiro cristão pode desfrutar. E aí você vai chegar no próximo ano frustrado de novo de que a sua vida espiritual não andou. Não é isso? Mas como se a gente não lê a Bíblia? Se a gente não faz questão do culto público? Para alguns de nós aqui tanto faz vir no culto domingo ou não.
Eu vou a cada 21 dias, vou 2 vezes por mês. Nós estamos voltando para a fé que a gente abandonou, que a gente era nominal, que a gente ia uma vez por ano. Mas como? Se culto para nós, grupo de comunhão, estudo bíblico, discipulado, essas coisas não fazem parte da nossa rotina. Obviamente nós não vamos ser transformados na nossa mente e obviamente nós vamos viver essa vida medíocre mesmo. Mas existe algo que nós podemos fazer essa noite. Nos arrepender. Nós podemos colocar Deus como prioridade na nossa vida. O reino de Deus como o topo da nossa lista. Transformar a nossa mente é converter o coração para Deus e para as coisas de Deus. A gente deseja muitas coisas, mas eu espero que essas coisas estejam alinhadas com isso aqui que eu preguei essa noite, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com uma vida santa, com uma vida que é entregue como um culto. Aí sim, meu irmão, planeje mesmo. Porque aí tudo que você conquistar nesse próximo ano, você com a mente saudável, com o coração convertido, você nunca vai transformar isso num ídolo. Você vai saber que essas coisas não são um fim em si mesmo, mas são um meio pelo qual Deus pode ser glorificado. As suas conquistas do próximo ano, e eu espero que você esteja planejando e se dedique a realizar, que elas possam ser um meio pelo qual Deus pode ser glorificado. Que você realmente possa planejar, conquistar, se organizar, se dedicar, e que Deus seja glorificado nisso. Que essas coisas não venham a ser um fim em si mesmo, mas que você possa ter Deus como alvo da sua vida desse novo ano. Eu não sei você, mas eu queria ser mais crente. Eu desejo isso. Ser um marido melhor, eu tenho fracassado muito nisso. Ser um pai melhor para os meus filhos, eu ainda tenho fracassado muito nisso. Então, para começar o ano bem, eu acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva, como o Emerson disse bem. Pensar naquilo que precisa mudar, naquilo que precisa ser transformado, para que a gente possa ter alegrias, para que a gente tenha, conforme a vida vai passando, mais alegrias do que lamentos. Não é isso? Que a gente não venha a ser esse tipo de gente que só se lamenta, que o final do ano é uma grande tragédia, mas que a gente possa ter motivos para se alegrar. E eu sei que muitos de nós temos hoje, porque esse ano foi um ano assim para nós, não é? Um ano de crucificar a carne, um ano de, meu Deus, eu vou começar aquilo ali, vou começar a ler mais a palavra de Deus, vou começar a ter uma vida em comunhão, eu sei que esse ano foi um ano de transformação e de novos desafios. Isso não acabou. Você precisa continuar firme nesse propósito, para experimentar cada vez mais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém? É isso que eu desejo, meus irmãos. Queria que vocês se colocassem de pé.